Amor que o gesto humano na alma escreve, de Luís de Camões. Amor que o gesto humano na alma escreve, vivas faíscas me mostrou um dia, donde um puro cristal se derretia por entre vivas rosas e alva neve. A vista que em si mesma não se atreve, por se certificar do que ali via, foi convertida em fonte que fazia a dor ao sofrimento doce e leve. Jura, amor, que brandura de vontade causa o primeiro efeito. O pensamento endoidece e se cuida que é verdade. Olhai como amor gera num momento de lágrimas de honesta piedade, lágrimas de imortal contentamento. Muito bem, nesse nosso quinto soneto lido em nossa série de leituras comentadas do Luís Vaz de Camões, dos sonetos de Luís Vaz de Camões, nós temos um tema bastante interessante, do qual vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou ler aqui para vocês a reordenação sintática que eu preparei. Lembrando que essas reordenações são apenas para incutir na consciência daqueles que não estão tão familiarizados com a leitura de poesia a noção de que a leitura de poesia é possível com a fruição simultânea do teor, do sentido dos versos e de sua sonoridade, de sua música própria. Mas se a audição dos versos depende apenas de sua leitura, principalmente depois que nós nos habituamos com questões de ritmo e tom, das quais já falamos e continuaremos a falar, a fruição do teor e da execução de um tema, de um discurso pelo autor, por vezes pode depender sim de uma familiaridade que alguns leitores não terão, mas que será obtida com a prática e principalmente com esse hábito de que o leitor se exponha ao sentido dos versos explicado de modo que ele perceba que ele pode ter uma relação muito mais tranquila com as sintaxes invertidas, com as ordens inversas entre sujeito e predicado, entre substantivo e adjetivo, entre adjetivo e advérbio. A posição relativa desses termos no discurso não é um impedimento para sua compreensão, uma vez que nós estejamos familiarizados. Da mesma forma que o vocabulário. Quem nos acompanha aqui vai acabar bem familiarizado com o vocabulário camoniano, o vocabulário do português do século XVI. O que é, no mínimo, um enriquecimento. Passamos então a nossa leitura. O amor que escreve o gesto, lembrando que gesto significa rosto, no nosso vocabulário camoniano. O amor que escreve o gesto humano na alma, um dia me mostrou faíscas vivas, de onde um cristal puro se derretia por entre rosas vivas e neve alva. Bem, vamos lá. Aqui a complicação talvez seja muito mais no vocabulário do que na compreensão do sentido do que está sendo afirmado, né? O amor que escreve o gesto humano na alma, ou seja, o amor que escreve o rosto humano na alma. O que isso quer dizer é que o amor tem a força, a virtude de escrever, de marcar na alma do amante o rosto humano de quem? Obviamente, do amado ou da amada. Isso pela memória e pelo pensamento constante. Lembramos que poucos minutos atrás o poeta falava contemplar-vos e ver-vos como sinônimos de amar-vos, dirigindo-se à sua amada, dirigindo-se à senhora. Então, Camões aqui está mais uma vez afirmando que o amor cria um laço de pensamento constante, memorioso daquele ou daquela a quem amamos, escrevendo o rosto humano na nossa alma. E esse verso permite uma outra interpretação muito bonita, na minha opinião, que é o amor dá à alma uma forma, um gesto humano. Ou seja, uma segunda interpretação possível é que Camões está afirmando também que o amor humaniza a nossa alma, torna-nos humanos, tornamos-nos humanos ao amar, ganhamos um gesto humano, um rosto humano em nossa alma através do amor. Mas essa não é a atribuição, a interpretação mais provável e mais comumente lembrada desse verso. O mais comum é entendermos que ele significa que o amor praticamente grava em nossa alma, ou seja, em nossa memória, o rosto humano da amada. Ficamos contemplando, vendo, enxergando a pessoa amada, mesmo quando ela não está na nossa presença. Bem, este amor um dia me mostrou faíscas vivas
que são essas faíscas vivas? São os olhos, ou melhor, as faíscas vivas são o olhar despendido por uns certos olhos, donde um cristal puro, o cristal puro sim são os olhos em si, donde um cristal puro se derretia. Um cristal puro se derreter, sendo esse cristal puro os olhos da amada, ou os olhos de uma bela mulher. Vou deixar bem claro já por que se fala de uma bela mulher. De onde um cristal puro se derretia, ou seja, choro, eu estava descrevendo um ato de chorar, o cristal puro se derreter, ou seja, o nosso cristal do olho derreter-se, entre rosas vivas e neve alva, com o que ele está descrevendo o semblante, o rosto dessa mulher. Rosas vivas, no caso, o rubor, o tom rosado, né, considerado uma característica da beleza feminina, e a neve alva, que se refere à pele branca do rosto dessa mulher, que também era um ideal de beleza do século XVI e dos séculos anteriores, obviamente. O ideal de beleza que o século XVI herdou dos seus séculos anteriores. Aqui está começando uma descrição da beleza da amada, muito aos moldes dos poemas de amor corteses. Vou verificar se estava gravando aqui. Muito ao molde dos poemas de amor corteses, que descrevem a beleza das amadas de uma forma bastante clichê, sempre... Não é bem clichê, tem coisas que são novidade, mas a maioria dos termos são sempre repetidos. A mulher tem sempre a pele branca, e sendo branca ela vai ser sempre comparada à neve, ao lírio, poucas vezes ao leite. Os olhos, sim, vão ter cores que serão comparadas a pedras preciosas, o cabelo será comparado sempre a ouro, os lábios serão comparados a rubis e assim por diante. Este não é um poema que abusa deste recurso, mas usa um recurso que é um recurso já na época de Camões clichê. Tanto é um clichê que poucas décadas depois Shakespeare vai fazer o soneto 130, em que ele ridiculariza essa noção de comparar a mulher amada por partes a belezas diversas da natureza. Eu vou até ler esse soneto no finalzinho para a gente poder sair um pouquinho e se divertir um pouco, né? E, obviamente, fica sendo nossa intenção para o futuro próximo começar a incorporar a leitura de outros poemas que dialogam com os sonetos que nós estivermos lendo do Camões. Continuando aqui nossa interpretação. A vista que em si mesma não se atreve. Esse é um verso muito interessante, na minha opinião, porque falta uma regência. A gente não sabe... A vista não se atreve a o quê? Então, o sentido do verso fica, na minha opinião, um pouco incompleto, a menos que queiramos suprir o que faltou objetivamente no verso. Ela não se atreve, porque não se atreve a nada, né? Eu posso não me atrever a uma coisa e me atrever a outra. Eu posso não me atrever a atravessar a rua plantando bananeira, mas eu me atrevo a dar um beijo no rosto da minha esposa. São coisas bastante diferentes. Mas quem não se atreve, assim puro e simples, sem se designar a que não se atreve, podemos apenas entender que não se atreve a nada, que não tem nenhum atrevimento. Por se certificar do que ali via, ou seja, por se certificar do que via ali, para se certificar do que via ali, por, na poesia e na literatura dos séculos anteriores, muitas vezes vai significar para e não por. Então, para se certificar do que via, a vista foi convertida em fonte, de maneira que a dor fazia ser doce e leve ao sofrimento. Ou seja, a vista, não dotada de atrevimento em si, ou seja, podemos entender que ele está afirmando que a vista em si não tem atrevimento. Não sabemos a que a vista não se atreve, podemos apenas supor que então ele quer afirmar uma pudicícia, uma certa modéstia do olhar do poeta, uma modéstia do olhar do eu lírico. Ele se fecha, essa vista se reprime e se corta, volta-se para dentro, é um movimento bastante realista, converte-se em fonte, ou seja, os olhos do poeta começam a chorar também. De maneira que essa dor, a dor que originou imediatamente o choro, fazia ser doce e leve ao sofrimento. Versos em que o poeta afirma que as lágrimas, o pranto, tornam mais leve o sofrimento, tornam mais fácil suportar o sofrimento que se vive. Ou seja, se você sofre,
você sofre menos ao chorar, porque pelo menos tem essa válvula, funciona como uma válvula de escape, como um desabafo, coisa que todos nós sabemos bem, nossa experiência já nos ensina no dia a dia, mas o Pedro está afirmando aqui. Jura amor que brandura de vontade causa o primeiro efeito. O amor jura que brandura de vontade causa o primeiro efeito. Ou seja, o amor jura que é a própria boa vontade do poeta que causa o primeiro efeito de tornar lágrimas alheias em lágrimas próprias. O pensamento endoidece se cuida que é verdade, porque, como já vimos em soneto anterior também, falaremos sempre sobre isso, em Camões a razão é contrária ao amor. Então, aquilo que o amor afirma para a vida tranquila, para a vida serena, deve ser levado, tomado em conta como mentira mesmo, como armadilhas do amor para nos enganar e nos conduzir mais uma vez e mais profundamente ao sofrimento. Então ele conclui: olhai como o amor gera, no momento de lágrimas de honesta piedade, lágrimas de mortal contentamento. Ou seja, ele está fazendo mais uma vez aquele jogo de inversões, de contrários, de paradoxos, de contrastes e conflitos de que já falamos e que vai aparecer ao longo de todos os sonetos, todos não, mas ao longo dos sonetos, em vários dos sonetos, que vai ser a característica principal da poesia barroca, um século mais tarde. E, enfim, a poesia barroca nisso funciona muito em harmonia com toda a arte barroca, a música, a arquitetura, que trabalha muito bem com essas dramaticidades e conflitos e contrastes. E tem nelas um dos seus fundamentos mais importantes. Mas ele está fazendo aqui, apontando olha só, como das lágrimas totalmente tristes de um, geram-se lágrimas de alegria do outro, porque ao chorar em decorrência das lágrimas da minha amada, eu participo da dor dela e, com ver o meu sofrimento tornar-se mais leve pela própria mecânica do choro, eu sinto que o sofrimento dela também está se tornando mais leve pela mecânica do choro, de modo que, no fim das contas, sou feliz por ter chorado, vendo-a chorar, porque, sabendo que o choro me fez menos sofredor, sei que o choro dela também a faz menos sofredora. Esse é o raciocínio por trás. Eu considerei bastante interessante esse verso que diz: a vista que em si mesma não se atreve, por conta da falta de uma atribuição de a que é que a vista não se atreve. Então fiz uma busca rapidinha de outras aparições do verbo atrever na lírica de Camões para descobrir se esse verso poderia ter uma leitura diferente. E o que encontrei foi o seguinte: aqui eu tenho aqui, ó. Conheço o muito a que se atreve a vista. A mesma vista, né? O sujeito é o mesmo, a vista, o olhar. Então ele está afirmando que a vista se atreve a quê? A muito. Mas não determina a que coisa especificamente a vista se atreve. Então ele está apenas afirmando que a vista é atrevida. Neste outro poema, que vamos ler daqui a poucos dias, a vista é atrevida em si. Ela é por conta atrevida. Ela se atreve a muito. O quanto se levanta o pensamento, é o verso seguinte, ou seja, ele está dizendo que sabe até que ponto a vista e o pensamento são atrevidos, se expandem, não ficam centrados na sua realidade, mas são loucamente imaginativos, são perscrutadores. Mas o uso aqui é um uso que nos é bastante familiar. A vista se atreve a muito, conheço este mundo. Depois, no soneto que começa com o fogo que na branda cera ardia, tem esses versos aqui, ó. Ditosa aquela flama que se atreve a apagar seus amores e tormentos. Mesma coisa, ela se atreve a algo, e nesse caso se atreve a apagar. E pode ser um trocadilho nesse soneto especificamente, pode ser um trocadilho com se atreve a apagar, porque está falando de chama, flama, né? Então, o uso de se atreve em Camões é semelhante ao que nós conhecemos hoje. Quem se atreve a algo, o que nos deixa com essa certa perplexidade quanto a esse verso, que não vai ser satisfeita tão rapidamente. Etimologicamente, o verbo atrever-se significa atribuir-se, ou seja,
Eu me atrevo porque eu me atribuo, eu me dou o direito, eu me dou, como se diz, me dou ao luxo, né? Algo que parece não estar ao meu dispor, algo que parece não pertencer a mim, não ser meu direito, eu vou lá e me atribuo, ou seja, eu me atrevo, eu escapo da minha ordinariedade aparente e busco algo superior. E esse escape da ordinariedade aparente, a busca de uma realidade superior a que se aspira, e o contraste disso com o senso de pouco merecimento do poeta e o senso de inferioridade dele frente à sua amada, é um tema constante, constantíssimo nos sonetos de Camões que leremos nessa primeira parte, nessa primeira divisão da lírica. Com essa compreensão um pouco mais aprofundada dos temas, sem querer me estender e sem querer tratar de noções muito eruditas, eu vou encerrando hoje, passando em seguida para a leitura de um soneto do William Shakespeare a título de mera curiosidade, não é uma curiosidade muito boa, né? Em que ele ridiculariza essas comparações da poesia cortês, essas comparações em que a amada Eu acho interessante que na poesia cortês as comparações são mais naturais para nós do que as comparações, por exemplo, do Cântico dos Cânticos, né? Em que a amada é comparada com a égua atrelada ao carro do faraó e o pescoço dela é uma torre de alabastro. Então é mais natural você comparar o cabelo dela com ouro e os olhos com jade ou com, sei lá, com águas marinhas com diamantes. Bem, é o soneto 130 do William Shakespeare. Eu não fiz uma leitura prévia, então talvez eu enrole a língua aqui um pouquinho. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her breasts are dun. If hairs be wires, black wires grow on her head. I have seen roses damasked, red and white, but no such roses see I in her cheeks, and in some perfumes is there more delight than in the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a more pleasant sound. I grant that never saw a goddess go, my mistress when she walks spreads on the ground, and yet by heaven I think my love is rare, as any she belied false compare. E para nos facilitar, na tradução do nosso poeta, jovem poeta e altamente talentoso Pedro Moalem, soneto 130, são seus olhos da luz do sol alheios, seus lábios que o coral bem menos rubros. Se alva é a neve, pardos são seus seios. Se fios cabelos, negros fios descubros. Vejo alvas rubras, damascadas rosas, mas rosa alguma em sua tez se acende. Certas fragrâncias são mais deleitosas que o hálito que dela se desprende. Amo ouvi-la falar, porém bem sei mais aplausível ser qualquer canção. Deus é que andasse, nunca divisei. Ela, ao passar, detém os pés no chão. E, no entanto, por Deus, acho-a tão rara quanto aquela que em enganos se compara. Então, tá aí, bem simplesinho, fácil de entender. Ele está dizendo que a dama dele não parece nos olhos com a luz do sol, não parece nos lábios com coral, não parece que nos seios com a neve, mas sem seus seios são pardos, são de tom mais escuro, que os cabelos dela são negros e não feitos de ouro, não está aquele padrão de beleza que a mulher loura é mais bonita. Embora aqui o Pedro teve que adaptar-se, né, para traduzir, nem tudo, sempre alguma coisa se perde na tradução, isso é natural. O Shakespeare se referia também à grossura dos cabelos dessa mulher, como se o cabelo dela fosse arame. Então ele estava também se referindo à falta de maciez dos cabelos. Que ela não parece, a tez dela não parece rosas, o hálito dela não parece de perfume, a voz dela não parece música e ela não parece uma deusa. Mas ainda assim, ele ama mais que qualquer outra com quem ele possa comparar essa amada.
Enfim, uma comparação pontual, porque realmente Camões não se detém nessa descrição monótona das belezas de sua amada, mas ele apenas está situando o choro da amada, e o poema continua sendo, sim, um poema de pensamento, um poema de raciocínio, um poema em que ele observa um fenômeno, descreve esse fenômeno, observa uma consequência ou algo que vem depois daquilo, uma sequência, descreve essa sequência e unifica no final fato e consequência ou sequência numa única apreensão lógico-formal. Então, repetindo, apenas Camões não está abusando dessa descrição, mas está usando, e o fato de que Shakespeare logo depois estivesse fazendo esse tipo de piada demonstra que nessa época isso já era um clichê. O que traz-nos a uma noção interessante, né? Nós não precisávamos necessariamente dos modernismos para realizar certas revoluções na arte. Embora eu não tenha aqui a intenção de discutir a validade de certos movimentos de renovação modernista. Eu quero dizer o seguinte, que certas coisas a que certos modernismos se atribuem, se atrevem, são, na verdade, realizações permanentes da literatura e da arte. E um pouquinho de erudição, não estamos falando aqui de ler nenhum autor inglês obscuro, mas de simplesmente o mais famoso escritor inglês, William Shakespeare, já estão fazendo o tempo inteiro certas releituras e certas ironias e certas adaptações, certas novidades, são, na verdade, o dia a dia da literatura e da arte. Com essa reflexão bem bobinha, bem simplesinha, eu me despeço por hoje, deixando um abraço para todos vocês e agradecendo pela atenção, por assistirem esses vídeos. Fiquem com Deus, boa noite, um abraço.